Então eu tô aqui, continuação basicamente do vídeo anterior, para falar sobre a validação de matemática financeira EAD. Então a validação ela constituiu de duas partes, basicamente. A primeira parte era a comparação do desempenho dos alunos numa mesma prova, né? Então a prova dos alunos, tanto EAD como presencial, tanto da modalidade de EAD quanto da modalidade presencial, ela era a mesma, eram provas unificadas, né? Todo mundo fazia a mesma prova no mesmo dia, no mesmo horário. E a gente comparou o desempenho dos alunos. E apesar dos alunos da modalidade presencial terem acesso aos mesmos materiais, inclusive podendo fazer os mesmos pré-testes e testes, aquilo valendo um bônus opcional para eles na nota final. Para nossa surpresa, a nossa grata surpresa, o fenômeno que o Vili teve de uma taxa de aprovação no EAD superior ao do presencial se repetiu. Então, o desempenho dos alunos do EAD era superior e não era pouca coisa, não era era bastante superior ao desempenho dos alunos do presencial. E daí, com isso, o que a gente fez? A gente tentou melhorar o nosso presencial. O que a gente fez no presencial? A gente pensou o que é que está acontecendo, que os alunos do EAD estão tendo melhor desempenho. Provavelmente porque eles estão estudando mais, né? Eles tinham que a cada semana fazer o pré-teste, o teste, e aquilo valia nota. Então a gente, ao invés de apenas considerar como bônus o aluno fazer os pré-testes e testes do presencial, a gente também colocou uma obrigatoriedade naquela tarefa. Eles tinham que fazer os pré-testes e os testes, né? E aquilo também valia o mesmo peso na nota deles do que para os alunos do EAD. Apenas a diferença era que para os alunos do EAD o pré-teste contava como frequência, isso eu vou falar num outro vídeo, e para os alunos do presencial o pré-teste era só um pré-teste, para eles saberem o que vinha depois do teste, né? A presença deles era calculada, né? O conceito de falta de frequência era dado com base na presença física deles nas aulas presenciais. Então essa foi a nossa primeira validação, né? A gente conseguiu repetir isso até extinguirem-se as turmas presenciais, que foi o que aconteceu. A nossa disciplina começou a ter uma aceitação muito boa por parte dos alunos. A demanda por vagas presenciais foi cada vez menor, até o ponto de não se justificar abrir uma turma presencial de matemática financeira. Então, em 3 semestres, mais ou menos, se eu não me engano, foram 3 semestres, 2011-2, 2012-1, 2012-2, em 2013-1 já não existia matemática financeira na modalidade presencial. E isso aconteceu por demanda dos próprios alunos. Como é que foi essa mudança? Então, no primeiro semestre de matemática financeira, EAD, dos 400 alunos, a gente ofereceu 140 vagas, 130 foram preenchidas. No segundo semestre a gente ofereceu 260 vagas e, se eu não me engano, 235 foram preenchidas. E no terceiro semestre ficou uma única turma presencial e o restante todo era EAD. Então, aquele terceiro semestre eu já não lembro direitinho os dados de quantos alunos eram. Mas enfim, continuando. Então, mas todo semestre, devido a um sistema da universidade que a gente tem que chama ordenamento, acabavam alguns alunos que não queriam cursar EAD, tendo que cursar EAD porque aquela era a turma que era oferecida para eles. Às vezes eram pelo ordenamento deles, às vezes era uma escolha da Congrade de oferecer aquela turma EAD porque tinha colisão de horários. E outras vezes eles não conseguiam se matricular nas turmas presenciais por não poder fazer a disciplina naquele horário. Então, nas turmas EAD, a gente tinha alunos que queriam estar fazendo presencial e nas turmas presenciais a gente também tinha alunos que queriam fazer EAD, mas que por alguma razão ou a Congrade deles não ofereceu essa opção, ou a data, né, que todas as turmas EAD, elas tinham um horário no sábado em função das provas, né, ou por aquele horário no sábado, das 8h30, meio-dia, não fechar com as outras disciplinas dele. E daí, o que a gente fez? A gente perguntou, esse foi um dado que no final foi bom ter esses grupos, de certa forma, que iniciaram o EAD com, digamos, com o pé atrás, né? Eles estão fazendo EAD, mas eles não queriam fazer
fazer EAD, eles estavam fazendo EAD porque era o que eles podiam fazer. E a gente perguntou então para todos os alunos, primeiro, né, se antes da matrícula, se ele queria fazer presencial ou EAD, perguntou o feedback deles da disciplina em geral e no final fizeram várias perguntas sobre material, isso, eles nos davam feedback sobre material, isso. E no final dessa pesquisa a gente perguntava se eles recomendariam a um colega a matrícula na modalidade EAD, ao invés, a escolha por EAD ao invés da escolha por presencial. Bom, iniciava, o que a gente percebeu em geral é que basicamente era meio a meio. Metade dos alunos que estavam no EAD queriam o EAD e a outra metade, ou seja, começaram o curso com uma opinião positiva do que viria, e a outra metade não queria EAD, ela preferia o presencial. Só que quando questionado se eles recomendariam o EAD a um colega que viria se matricular na disciplina, 87,5% mais ou menos respondiam, em torno de 90% respondiam que sim, que recomendavam a matrícula, a escolha no EAD. Ou seja, a gente converteu boa parte dos alunos que começaram um pé atrás em relação a cursar matemática financeira na modalidade EAD, a gente converteu eles a inclusive recomendarem a matrícula em matemática financeira EAD. E essa foi uma grande validação da nossa disciplina, e eu tinha falado que foram 2 validações, mas na verdade foram 3 validações, porque em 2012, em outubro de 2012, a gente participou, eu, o professor Vire e o Manuel, que foi nosso primeiro tutor na disciplina, tutor patrocinado pela Secretaria de Educação à Distância da Universidade. A gente participou do salão de ensino da universidade. E a gente mostrou esses dados e mostrou o feedback dos alunos, né? A gente recebeu o feedback de material, recebeu feedback dizendo que quando eles se comparavam com os alunos do presencial, eles percebiam que eles estavam sempre à frente, que eles estavam sempre dominando mais conteúdo do que os colegas deles que cursavam a disciplina na modalidade presencial. A gente recebia feedback deles dizendo coisas, me deu trabalho essa disciplina, mas eu agradeço porque eu sei que eu aprendi muito mais com isso. Então, às vezes era um feedback que era muito gratificante, do tipo, eu passei trabalho, foi mais difícil, mas eu estou contente em ter passado por isso. Tipo, era um empoderamento que os alunos sentiam naquele EAD, né? E a gente juntou esses dados todos, nossos dados de pesquisa junto com os alunos e o resultado das provas nesse salão de ensino, e nós fomos agraciados, né, pela reitoria da universidade com o prêmio naquele salão de ensino, o prêmio na categoria docente, pela experiência da URGS em matemática financeira EAD, né? Então foram essas 3 validações: a validação do desempenho dos alunos numa prova unificada, a validação do próprio feedback dos alunos, né, em conversão, né, alunos que não curtiam a ideia de fazer EAD passaram a recomendar o EAD, e a terceira validação foi da própria reitoria em agraciar nosso trabalho com o prêmio no salão de ensino. Então era isso que eu tinha que falar hoje para vocês. No próximo vídeo eu vou falar sobre quais são os critérios de falta de frequência na nossa disciplina. Então existe um conceito chamado FF, né? Vulgo FF, que chama falta de frequência, que é de importância na universidade, e eu vou comentar como que esse conceito ele é atribuído na nossa disciplina, visto que a regra para atribuir esse conceito em disciplinas EAD não é clara, né? Uma vez que falta de frequência é relacionada a estar ou não estar presente na aula presencial, e como que a gente transporta esse conceito para um curso EAD. Eu considero esse assunto bem importante e eu vou falar tudo que eu penso sobre isso no próximo vídeo. Te aguardo lá!